Olá, bem-vindo e bem-vinda ao programa da TV Surdo. A mulher com deficiência tem estado a impor-se na sociedade, razão pela qual, no programa de hoje, vamos dedicar especial atenção a elas, sem deixar de lado os homens, até porque, para que haja desenvolvimento, é necessário haver equilíbrio de gênero. A nível de África e do mundo, tem-se estado a registrar avanços significativos no que diz respeito à ocupação de cargos de liderança por mulheres. Segundo o relatório Women in Business 2022, a percentagem global de empresas com pelo menos uma mulher na administração subiu para 87%, um crescimento superior a 20% nos últimos 5 anos, sendo que em África passou de 31% para 38%. Eufêmia Amélia faz parte deste universo. Mulher que não se deixou limitar pela sua condição física e provou que com garra e pujança não há sonhos que não se possam alcançar. Acompanhe a peça que se segue e saiba mais sobre a superação desta grande mulher. Chama-se Eufêmia Amélia. Natural da província de Tete, nasceu sem nenhuma deficiência, mas como muitas crianças que nasceram na mesma época que ela, em que não havia vacina contra pólio no país, ela foi afetada por esta doença, tendo contraído deficiência físico-motora. Na altura, seu pai trabalhava como técnico de saúde em Tete. Pediu transferência para a cidade de Maputo para ter melhor condições de saúde. Já em Maputo, ficou internada no Hospital Central de Maputo por 6 meses. Ela partilha com mais detalhes como tudo aconteceu. Eu adquiri a deficiência por quê? Porque eu não tomei a vacina contra a poliomielite. E na altura, no distrito onde eu nasci, não havia chegado a vacina. Então, acredito que a minha imunidade, comparando com a da minha irmã, a minha estava baixa. Isso foi o que moveu o meu pai pedir uma transferência da província de Tete para a província ou cidade do Maputo, para, em primeiro lugar, melhores condições em termos de saúde, melhor assistência médica, e foi o que aconteceu. Cheguei aqui, fui logo internada no Hospital Central, fiquei 6 meses internada, fui diversas intervenções cirúrgicas para ver se atenuava um pouco, para ver se evitava sequelas graves. De facto, isso aconteceu, mas eu fiquei internada há 6 meses. Se atualmente o assunto da educação e meios de compensação constituem um desafio para esta camada social, imagina como era o cenário nos anos anteriores à independência. Eufêmia não tinha meios de compensação. Como vivia distante da escola, um empregado da família lhe levava o colo para a escola. Mas como foi entrar na escola? A ativista respondeu-nos o seguinte: Eu não tive uma situação desagradável em termos de acesso à escola, porque o meu pai já percebia qual era o valor da escola. E ele sempre dizia, só com a escola é que a pessoa vence, e não posso excluir esta por este facto. Ele criou todas as condições, os meus pais criaram todas as condições para que eu fosse à escola. Foi me matricular normalmente. Eu iniciei os meus estudos com 7 anos, de uma família humilde. Meu pai tinha que fazer de tudo para que eu pudesse permanecer na escola. Como meu pai não tinha um meio de transporte, não tinha. E sempre viveu perto de escolas. Mas ele tinha que criar condições de ter uma pessoa que me levasse às costas para poder ir à escola. Não tinha cadeira de rodas, eu acho que eu andava com apoio de paredes, qualquer bengala, qualquer coisa assim. Mas eu tinha alguém que ele carregava-me nas costas, eu chegava, deixava-me na carteira, eu assistia às aulas. Me lembro que um dos empregados, indisciplina, abandonou-me no meio do caminho, foi fazer as coisas dele e eu fiquei ali. Eu comecei a chorar porque eu queria chegar na escola. Depois do ensino primário,
a jovem da chamada Geração 8 de Março entra na educação para o curso de formação de professores no Instituto de Desenvolvimento da Educação. Profissional. Eu sou mãe. Eu já sou avó. Então, esta Eufêmia é uma funcionária pública. Década 80. Então, eu sou produto do 8 de Março. Um dos últimos grupos do Geração 8 de Março, na altura em que surgiu esse grupo por necessidades, logo após a independência, em 1977, houve um grupo que estava no ensino médio, por necessidade, houve aquele movimento em que tinha que servir o país. Então, eu fiz parte desse grupo nos anos 80. Depois houve uma outra filosofia, então eu fiz História e Geografia na Faculdade de Educação, nessa altura, e para o professorado. Então, fui colocada no Instituto Nacional de Desenvolvimento da Educação, INDE, que é uma... aulas? Dei aulas, mas quando fui colocada não foi necessariamente para ir dar aulas, mas porque já tinha a formação de professores. Claro, em outros momentos eu dei aulas, mas muito pouco. Mas eu fui mesmo técnica pedagógica no Instituto Nacional de Educação. Uma experiência boa, por um lado, porque eu não queria ser professora. Confesso que eu não queria ser professora. Queria tudo menos ser professora. Não sabia se tinha vocação e também porque achava que era um curso que, não me sentiria confortável. Isabel Casimiro, professora da Eufêmia no Instituto de Desenvolvimento da Educação, no curso de formação de professores, conta o exemplo da estudante Eufêmia. Eu recordo a Eufêmia como minha estudante do curso de formação de professores de História e Geografia. Portanto, naqueles anos 80, anos 90, havia cursos de formação de professores de 5ª e 6ª, 7ª, 8ª e 9ª, 10ª e 11ª. Ela era uma das estudantes do curso de formação de professores de História e Geografia. E, apesar de ser cadeirante, ela sempre foi uma estudante presente e pontual. Não é? Nós sabemos que muitas vezes a gente se queixa por causa disto ou daquilo. Nunca chegou tarde e vinha sempre a todas as aulas. Nós olharmos para aquilo que nós defendemos, de que todos nós somos iguais perante a lei, significa que não foi uma superação, como se diz. Não, foi mérito. Sou funcionária, reúne os requisitos, tem capacidades, tem a formação exigida, vamos nomear, independentemente de ser ou não uma pessoa com deficiência. O ganho que eu digo é porque nós não podemos pensar que, como eu sou uma pessoa com deficiência, nunca vou ocupar cargo A, B, C, não. O desafio que nós temos é nos formar, nos capacitar e, claro, mostrar que somos capazes e não pensar que aquele tipo de dizer, como eu sou uma pessoa com deficiência, tem que ocupar o lugar A, B, C, não. Senhora Amélia, mãe da Eufêmia, conta com emoção como foi cuidar da sua filha numa sociedade com preconceito e chama a atenção à sociedade. Entretanto, por outro lado, sua professora e colega do Ministério do Gênero, Criança e Ação Social deixaram palavras de conforto para esta mulher de luta e garra. Eu me senti orgulhosa porque outras mães deixam as crianças quando têm deficiência dentro da casa. Mas eu fiz força. Quando eu veio aqui em Maputo, eu já tinha grávida. Mas eu carregava a minha filha para o hospital. Não deixava dentro, para não me dar maçada. Agora, quando eu soube essa coisa, fiquei orgulhoso dela. Ele anda muito, porque nós, os pais, fizemos esforço para ele chegar onde chegou. Você sabe muito bem que outras mães não ligam.
pessoa deficiente. Quando ver uma pessoa deficiente, não sei, pensa que é animal, é bicho, é o quê? Eu não sei. Não sei. Agora vale a pena, porque as pessoas já estão a compreender que há pessoas deficientes. Você sabe, meu filho. Sabe. Sabe. No hospital, aonde? Eu andava com a minha filha no hospital, toda a gente me olhava, parece uma pessoa maluca. Mas eu sempre carregava lá em cima. Hoje em dia estou aqui. Hoje em dia minha filha está falando na televisão, sempre anda, vai para onde, vai para onde. Está me sentindo orgulhoso, meu filho, está me sentindo orgulhoso. Eu não pensava que ele podia chegar ali onde ele chegou. Eu fiquei muito orgulhosa, não é? Fiquei orgulhosa porque eu sei que ela terminou os seus estudos, não é? E começou a trabalhar, ela tem uma associação, mas ela sempre foi uma pessoa muito dedicada, ela é uma profissional. E eu fiquei feliz. E quando a senhora ministra do Ministério do Género disse, eu fiquei muito feliz porque ela é merecedora disso. Na verdade foi um uau, foi um uau de satisfação. Eu não soube com ela, por acaso foram semanas que nós não desencontramos muito e ela em nenhum momento ela me falou que ela estava na lista de ser promovida. E quando eu vi, eu disse, o quê? Ela merece, né? Ela merece por causa do percurso dela e por causa da sabedoria dela, né? Ela é uma pessoa... Aquele lugar é um lugar que ela merece ocupar, né? Por causa das qualidades que ela tem, não só porque é uma amiga, mas ela tem qualidades como funcionária, como alguém da área da ação social, até olhando para o percurso que ela teve na sociedade civil também. Sabe que ela foi ativista. Sem dúvida, uma mulher inspiradora. E oxalá que mais meninas possam seguir o exemplo da Eufêmia e que, independentemente da sua condição, possam contribuir para o desenvolvimento do país. Com este retrato, vamos a uma curta pausa. Voltamos dentro de instantes. Olá, bem-vindo e bem-vinda de volta ao programa da TV Surdo. No bloco passado, trouxemos a história da Eufêmia, contada por outras mulheres que a veem como exemplo de superação. Neste bloco, vamos partilhar consigo os resultados do intercâmbio em língua de sinais entre duas mulheres, Asifa e Suzete, ugandesa e moçambicana, respectivamente. Movidas pela vontade de ver melhorada a questão de língua de sinais em Moçambique em particular e na África em geral, as duas têm oferecido seu tempo para dar aulas gratuitamente. Com certeza está a questionar-se como se comunicam, sendo que cada país tem sua língua de sinais? A resposta a essa pergunta encontre na peça que se segue. Asifa Nakangante, de nacionalidade ugandesa, nasceu surda. Começou a estudar aos 6 anos de idade. Após terminar o ensino primário, teve de viajar para o Quênia. Já com 12ª classe, retornou ao país de origem, tendo iniciado na sequência o ensino de surdos. Eu nasci surda, com problemas de audição. Fui crescendo com esta condição. Com 6 anos, iniciei a escolarização e continuei nesta escola até terminar a 7ª classe. Depois disso, tive de viajar para o Quênia. Lá, estudei até terminar a 12ª, na PTCI Student. Voltei para Uganda e comecei a trabalhar no ensino de alunos surdos menores de 18 anos. Movida pela vontade de ensinar, cheguei a Moçambique.
Em 1978, um grupo de surdos criou o UNAD, uma organização cujo objetivo é lutar pela inclusão de surdos na sociedade ugandesa. Para além da advocacia dos direitos das pessoas com deficiência, tem lutado pelo desenvolvimento da língua de sinais e inclusão da mesma no sistema de ensino. Entre as diferentes lutas que temos travado, o direito ao emprego é um dos principais. Através das nossas ações, pedimos a inclusão de mulheres surdas no local do trabalho, a não discriminação de crianças surdas. Ao longo dos anos, temos conseguido alguns progressos. Por exemplo, hoje em dia, os surdos já conseguem ter empregos melhores. Tudo isso graças às nossas lutas pelos direitos humanos. A paixão pela educação de crianças surdas surgiu quando verificou barreiras que este grupo social enfrenta. Para além de crianças, a CIFA também ajuda na formação de ouvintes, com vista a eliminar barreiras na comunicação. Por exemplo, eu quando aprendo algo nas formações de 3 meses, gosto de partilhar com os outros. Costumo escolher alguns professores e ensino o que aprendi. Para além de professores, ensino igualmente aos meus alunos surdos tudo quanto aprendi. A inclusão de surdos e ouvintes deve ser prioridade. Não deve existir barreiras na comunicação entre surdos e ouvintes. Daí ser importante que os ouvintes aprendam língua de sinais. Questionada sobre o estágio de outras pessoas com deficiência em seu país, a CIFA disse haver muitas barreiras no acesso aos serviços básicos. Em Uganda, tem outros deficientes. Lá tem pessoas com deficiência visual, muitos surdos. Muitas pessoas adquiriram a deficiência visual ou auditiva durante a Guerra de Libertação Popular. Outros nasceram já com esta condição. Mas apesar de ser um fenômeno antigo, persistem muitos desafios. Por exemplo, quando os surdos procuram por assistência médica nos serviços de otorinolaringologia, não há atendimento rápido. Muitas vezes as prescrições médicas têm erros e só se limitam a dar comprimidos. Apesar de estar a registrar avanços significativos, nosso país ainda tem muito por fazer para melhorar a situação da língua de sinais, defende a CIFA. No meu país há avanços significativos e positivos na língua de sinais, mas aqui em Moçambique, apesar de avanços, eu penso que se deve trabalhar mais pelo desenvolvimento da língua de sinais. As associações que lutam em prol dos direitos humanos em Moçambique devem melhorar os seus trabalhos. Este é o balanço que eu faço do que eu vi aqui em Moçambique. O que ela está a falar realmente é verdade. Em 2021 eu viajei para Uganda e o nível de desenvolvimento das atividades que as associações promovem é incrível. O governo tem políticas inclusivas, faz muitos trabalhos em prol das pessoas com deficiência. Os surdos trabalham em diferentes setores, desde lojas até salas de aulas. Eu senti esta diferença. A visita de Suzette ao Uganda foi uma mais-valia para a associação na qual sua amiga faz parte pelo seu engajamento. Com a chegada da minha melhor amiga ao meu país, eu fiquei muito feliz, porque ela ajudou bastante, sobretudo na promoção do desporto e no aprimoramento do desenvolvimento das capacidades dos surdos. Eu sou moçambicana e nasci na cidade de Maputo.
Meus amigos e eu viajamos para o Zimbábue e para o Quênia. Foi lá onde conheci a Zifa e nos tornamos boas amigas. Na altura eu era estudante e estudamos juntas por 3 anos, isso nos anos de 2000. À semelhança de Moçambique, ugandeses sofreram bastante com a pandemia da Covid-19. Durante a eclosão da pandemia da Covid-19, em Uganda nós seguimos protocolos de higiene, como a lavagem das mãos, o uso de álcool em gel. Em Moçambique, acredito que também seguiram as mesmas regras. Durante a fase de pico, nós tínhamos de ficar em casa para não se contaminar e recebíamos ajuda de associações que vinham dar-nos alimentos em casa. O que fiquei a saber é que em Moçambique não houve muita ajuda nesta época. Só diziam para ficar em casa, mas alimentos não davam, principalmente aos surdos. A família é a base da sociedade. Por gerações são passados valores e normas sociais. A história que queremos partilhar é de uma família que tem 4 de seus membros com deficiência físico-motora. Mesmo com poucos recursos para sobreviver, o amor nunca deixou de transbordar no seio desta família, residente no município da Matola, província de Maputo. 4 pessoas da mesma família vivem em condições precárias no bairro da Matola Gar, no município da Matola. Os joelhos endurecidos da avó, da mãe e dos 2 rapazes escondem anos de sofrimento, pois, por falta de meios de compensação, estes se arrastavam. Outros vieram perguntar que tivemos um acidente, nós dissemos que não. Nós somos assim mesmo. Para ir à escola, às vezes vamos a pé, às vezes pedimos boleia para passar a nos deixar aqui em casa. A escola fica distante de casa. Muitas vezes, os meninos dependem da boa vontade de desconhecidos para ir à escola e voltar para casa, mas nem por isso sua mãe deixa de os levar à escola. Foi difícil matricular as crianças na escola. Matriculei os meus filhos em 2019 e agora estão a frequentar a 4ª classe, mas tem falta de material escolar e vestuário. Precisam de ajuda. Se ir à escola é difícil, imagina então colocar um prato de comida à mesa. A única machamba que a família tinha era emprestada. Limitada por não cultivar a terra e com o agravante da Covid-19, esta família sofreu muita fome. Sou agricultora e não consigo alimentar os meus filhos. E a machamba não é minha, sou doméstica. A Covid-19 houve problemas aqui, porque a mãe de antes recebia aquela comida que eram dadas na Matola. Então chegou uma certa fase que cortaram, não ganharam nada. A mãe, a avó que ganhava aqui insignificais, então apagaram os dinheiros para não receber aquele dinheiro. E a Covid, quando houve aqui, a inscrição de andar aqui, disseram que não pode receber isso aqui, porque são filhos do governo. O governo que ajuda neles. O governo terminou há muito tempo a ajudar esse medo, até agora não veio. Aquilo ali de tempo de corona. Disseram que os miúdos não podem receber dinheiro da corona. Não podem receber dinheiro de corona, como vão receber aquele dinheiro de velho lá, 520 reais. Agora eles não podem receber. Mesmo
Vivendo debaixo de muita pobreza, a família nunca deixou faltar amor aos seus filhos. E como todos os pais, o desejo é que os miúdos cresçam e se formem para ter um futuro melhor. Vakula bem, o fane vai bem aniva. Vakula vai donza vai passa. Só pelo menos o ano vai fazer na mim. Gostaria que o governo pensasse nestas crianças com deficiência e não haver discriminação, porque eles são pessoas e precisam da ajuda do governo. Eu gostaria que o governo pensasse nessas crianças deficientes, assim, ajudarem, porque não haver a discriminação, porque eles são pessoas também, precisam da ajuda do governo. O nosso périplo pelo país continua. Prontos para ir a Xai-Xai, capital provincial de Gaza, para conhecer os esforços feitos pelo Instituto Nacional de Assistência Social para reduzir a mendicidade. É quase impossível circular pela cidade de Xai-Xai sem se deparar com Marcolino, jovem com deficiência físico-motora que pratica mendicidade há bastante tempo no centro da cidade. A minha história é muito longa. Eu não fui nascido assim. Foi através de doença. Quando era criança, tinha 5 anos de idade. A minha mãe negou de me apresentar a casa dos meus pais. Quando eu fiquei doente, depois eu fiquei deficiente, quando eu estou na antidade 2. Não, a antidade 2, né, meus pais não conhecem, né? Então eu estudar, graças à minha tia Sara Pedro Nhachengo, que ele me meteu na escola primária Amiga Cabral. Desde a fase do Beabá, na escola primária, Marcolino nunca mais voltou à escola. O Serviço de Ação Social de Gaza desencoraja a prática da mendicidade. Se a pessoa com deficiência sai para a rua para praticar a mendicidade, está a reduzir aquilo que é a sua capacidade. Está a mostrar mais uma vez à sociedade que ela não é capaz. Quando nós, como ação social, estamos a promover e proteger os direitos da pessoa com deficiência. Então, o apelo aqui para a pessoa com deficiência é para que saia da rua, vai a casa. Se for um caso de fundo de assistência social básico, que espere, quando receber o fundo, vamos tentar economizar esse pouco que nós temos, para que sirva até que volte mais outro fundo enquanto nós estamos bem. Ciente da falta de recursos para assistir tantas pessoas, o Serviço de Ação Social de Xai-Xai garantiu que vai continuar a promover ações de advocacia dos direitos das pessoas com deficiência. Eu tentei meter documentos na INAS e agora, em cidade de hoje, consegui receber esse valor que eles estão me dando. Eu vi que não há maneira de eu como vou viver. Eu tentei de toda maneira, até o data de hoje que estou a vender plástico. Vi que não há emprego para mim, até data de hoje. Mas nós, como ação social, como governo, nós, conforme estava a dizer, nós estamos a levar a cabo a ação de sensibilização, nós vamos até lá na comunidade, até nas zonas recônditas, porque em algum momento o que está a acontecer é que algumas pessoas não estão informadas que cometer a violência sexual, cometer a violência física, cometer o outro tipo de violência, violência psicológica e vários tipos de violência contra a pessoa com deficiência é crime. O que está faltando, afinal de contas, é a pessoa que vive com a pessoa com deficiência, quer seja nas famílias, na comunidade, na sociedade, saber que, na verdade, estar a violentar uma pessoa com deficiência ou estar contra os direitos da pessoa com deficiência é crime. Então, nós, como ação social, estamos a divulgar instrumentos legais de promoção e proteção dos direitos das pessoas com deficiência. A representante da ação social ao nível da província de Gaza aproveitou o ensejo para apelar aos proprietários de estabelecimentos comerciais a canalizarem suas doações a esta entidade para evitar que as pessoas com deficiência, ao se fizerem à rua, sejam vítimas de atropelamentos e outros tipos de crime que colocam em risco a integridade física deste grupo social. Vamos a mais uma aula de língua de sinais de Moçambique.
Olá, bem-vindo e bem-vinda a mais uma aula da Língua de Sinais de Moçambique. Na aula de hoje, vamos aprender a dizer países de África. Uganda, Quênia, Zimbábue. Vamos repetir. Uganda, Quênia, Zimbábue. A aula de hoje termina por aqui. Não se esqueça de continuar a praticar aí em casa. Está tudo dito nesta edição. Nós voltamos daqui a 7 dias. Fique bem.